O Donald Trump deve estar muito feliz, né? Com a equipe econômica dele que fez a cabeça dele e ele assinou. Quem assina é o culpado. Né? De toda essa história das tarifas, o que ele conseguiu? Ele conseguiu aumentar as exportações da China, do Brasil para a China, em 41%. Tá, Dodô? Olha o que você conseguiu com todas essas tarifas, essas coisas essas maluquices aí. O Brasil agradece você. É sobre isso que nós vamos falar. Bom, vamos recapitular o início dessa história. O Peter Navarro, que é um dos assessores do Donald Trump, escreveu um livro dizendo que a solução para o déficit público, principalmente déficit na balança comercial entre Estados Unidos e os outros países, principalmente a China, era colocar tarifas. Muito bem. Tarifas. As tarifas, elas servem para quê? Elas servem para corrigir distorções do tipo assim. Está entrando muito carro chinês, o Japão passou por isso também, muito carro japonês nos Estados Unidos. Então a indústria tem um pouquinho de dificuldade, aumenta um pouquinho a tarifa de importação para dar uma equilibrada nos preços. Mas é pouquinho, é para isso que serve a tarifa. Mas o Peter Navarro ele foi além, ele colocou assim tarifas exorbitantes para dar um baque violento para gerar caixa e acabar com a margem de lucro dos chineses, que segundo ele era o que estava deixando a China forte e poderosa. Só que essa ideia é impraticável, essa ideia é estapafúrdia. Eu consultei 16 vencedores de prêmio Nobel e todos disseram que é equivocado. Então, quer dizer, a gente confirmou a ideia que nós tínhamos desde o começo, que isso aí era um erro. Sem falar, gente, que... E por que é o erro? Vou voltar um pouquinho. Por que é o erro? Porque tarifas elevadas, elas caracterizam o imposto. Por que imposto? Porque quando as tarifas são elevadas, quando as tarifas são pequenas, o exportador pode dar uma ajeitada na sua margem de lucro e não impacta no preço lá no consumidor final. Agora, quando a tarifa é muito elevada, lá na ponta, no varejo, primeiro no distribuidor, depois lá na ponta, no varejo, quando a tarifa é muito elevada, os caras têm que aumentar o preço, mas não tem como. E nesse de aumentar o preço, quem paga é o cidadão. Então ela caracteriza o quê? Quando sai do bolso do cidadão, assim, um valor expressivo nesse sentido, essa tarifa, ela caracteriza assim como imposto. Então é como se tivesse aumentado o imposto do cidadão americano. Então tarifa elevada caracteriza-se imposto. Imposto, quando é muito elevado, ele caracteriza confisco. É a mesma coisa que você estivesse tirando na mão pesada a residência, o carro, a riqueza de um cidadão. Você baixa uma lei com imposto lá em cima, é a mesma coisa que confiscar. Porém, o confisco, ele tem que ter uma contrapartida, certo? Tem uma fazenda lá de plantação de maconha, seja de drogas, seja lá o que for. E aí, o Estado quer combater aquela plantação. Daí ele vai lá, confisca, certo? E gera um benefício para a população. Menos drogas circulando. Agora, quando esse confisco não gera benefício para a população, é roubo. É roubo. Então, refazendo o caminho. Tarifa alta caracteriza imposto. Imposto elevado caracteriza confisco. Confisco sem contrapartida caracteriza o quê? Roubo. Porque se confiscasse, principalmente lá, os consumidores mais ricos e transformasse isso em verba para o Medicaid, para o Mamacare, para o Medicare e assim por diante, está tendo um retorno em benefício para a população. Agora, quando você pega esse dinheiro de confisco e joga em armamentos, cara, e gasta em armamentos 1 trilhão por ano, você está roubando a população e criando confusão e botando em risco ainda a segurança mundial. E a própria segurança dos Estados Unidos, claro, porque está todo mundo interligado. O mundo não é multilateral, é multinodal. Está todo mundo ligado, está todo mundo amarradinho. É? Então você afeta todo mundo. Então, com essa lambança toda, obviamente os países, o Brasil, no caso, teve que se mexer. Espera aí, mano, coloca uma tarifa dessa, impede a entrada de carne nos Estados Unidos, impede a entrada de soja. Soja não. Carne, café, essa mulher, soja eles produzem. Então o Brasil foi atrás de outros mercados e a China resolveu comprar, fez compras assim para
de longo prazo, inclusive o café, porque a cadeia de cafeterias chinesas ultrapassou em número a Starbucks. Então os caras fizeram uma compra já de longo prazo. E carne, a mesma coisa. O Brasil abriu muita frente, muitos negócios lá com a China. Resultado, o Trump resolve recuar das tarifas, certo? Ele derruba as tarifas, porque ele viu que ele não ia aguentar o preço muito alto lá. Só que não consegue baixar o preço. Por quê? Porque agora está tudo direcionado para a China. A China aproveitou a oportunidade e comprou, velho. Então, carne, por exemplo, não tem como baixar. Agora os caras estão desesperados lá nos Estados Unidos que o preço da carne não baixa. 35% de aumento. Você está compreendendo? 35% para quem não recebe reajuste salarial é coisa pra caramba. Pesa no orçamento. Pesa. Os caras que trabalham em pequenos negócios, tudo, o cara tem como correr atrás, trabalhar mais, tá? Vai, né? Se esforça, trabalha no final de semana. Mas o cara que tem um salário, muitas vezes ele não tem forma de ele já escolheu o salário porque ele não é empreendedor. Sabe, ele não tem, ele fala para ele, não, o negócio é o seguinte, você vai pegar, vai fazer pano de prato e vai vender. Na esquina o cara, não consigo. Você tá entendendo? Trava, dá pânico no cara. Quando é empreendedor, não é empreendedor, você não sabe uma coisa, eu vou fazer isso, vou vender coxinha, vou vender não sei o que, eu vou dar um jeito, vou me virar nos 30, vou pegar um bico ali e tal. O cara, sabe, consegue se virar mais fácil. E o salário, isso, ele condiciona a cabeça da pessoa, né? Condiciona, tal dia, tal, assim, então ele sente dificuldade em ser empreendedor. Então, o que acontece? O salário não sobe, as coisas começam a subir, os caras começam a dar o desespero, e agora não tem como achar. Por quê? Porque o gado nos Estados Unidos nunca esteve, o número de cabeça de gado nunca esteve tão baixo desde 1951. Problema de seca, problema de doença, problema de, sabe, de pasto, não tem áreas. Os Estados Unidos não tem áreas. O Brasil tem 28 milhões de hectares de áreas que podem ser reutilizadas, apenas precisam ser tratadas, né, para cultivo, sem derrubar uma árvore. Sem derrubar uma única árvore. É o único país do mundo que tem isso. Então a China aproveita, deixa, faz os contratos, a balança comercial vai a quase 100 bilhões, certo? 100 bilhões. E o Trump e o estadunidense ficam chupando o dedo, cara. Olha que cagada que o cara foi fazer. Então esse livro do Peter Navarro, O Genro, reza a lenda que o genro do Donald Trump pegou e botou esse livro na mão do Trump. O Trump gostou da ideia, disse, não, tá aqui, a solução é essa mesmo. Chama o Peter Navarro para fazer parte integrante do primeiro escalão do governo e vem com essa de tarifas. Só que daí o Peter Navarro, envergonhado, não vai chegar pro Donald Trump dizendo, não é para botar em prática, isso aí faz só para vender. É uma ideia diferente, só para vender. Não vai chegar para a mulher dele e dizer assim, olha, esse livro eu não posso aceitar o convite do presidente porque isso aqui foi um lance de marketing, uma jogada de marketing. Isso não é para botar em prática, isso é só para dar uma ideia diferente. O pessoal gosta, né? É para enganar o otário, não é para botar em prática. Ai, meu Deus do céu. Bom, e aí não tem como, né? Como é que o cara vai dizer isso para a esposa? Como é que o cara vai dizer isso para o presidente? Presidente, me desculpe, mas eu não posso aceitar o convite porque isso aqui foi um golpe e tal, de marketing. Isso aqui foi uma coisa. Não tem como. Aceita o emprego, comemora com a esposa e lasque-se os Estados Unidos e a população. Olha onde foi parar essa brincadeira de mau gosto. Olha onde foi parar essa brincadeira. Então, é o que eu digo, a situação exige muito cuidado. Por quê? Porque o troço desandou para eles, meu. Já estava ruim e ficou pior, meu. Mas como que não vai ficar pior isso, né, chutando a canela de todo mundo? Então, embarcou numa ideia, chocou o mundo, estragou a vida de um monte de gente. Ontem eu fiz um vídeo sobre as pequenas empresas que, cara, não, imagine, vinho, tá? Que vem da Europa, ficou caro pra caramba. Vinho que o canadense comprava ali na fronteira, não compra mais. Não só vinho, um monte de outras coisas os canadenses não compram. Vocês não vão mais dar dinheiro para esses americanos, filho do mas. Entendeu?
Aí também não viajo. 20 bilhões de dólares ali perdidos em dinheiro de turista, de viajante, negócios e assim por diante, cara. Cancelamentos dos streaming, Netflix, não sei, um monte de gente cancelando. Nem tudo dá para cancelar, tem algumas coisas que não dá para cancelar, mas tem muita coisa que o pessoal cancelou. Daí chega ao ponto de que o CEO da Ford faz 7 viagens lá para a China esse ano, volta dizendo maravilhas, daí encontra um SUV da Xiaomi dentro da garagem do cara. Quer dizer, o cara já está pensando numa joint venture, vocês fabricam, nós colocamos a marca, porque a marca ainda tem valor. Agora a fabricação, esqueça, velho. Não tem como competir com as fábricas lá nos Estados Unidos, entenda isso. Não tem como. O custo de um operário estadunidense é 40 dólares por hora, europeu 60 dólares por hora, chinês, indiano, brasileiro 3 dólares, 4 dólares por hora. Não tem como, cara. Não tem como. Então vai ter uma sobrevida se aprender a ser humilde, certo? E trabalhador. É isso. Se baixar a cabeça, reconhecer o erro, pagar pelos erros do passado, encarar com coragem a humildade e o trabalho, vai sobreviver. Caso não, vai fazer besteira e vai se arrepender. Besteira em que tipo de coisa? Vai falir o país a um ponto irrecuperável, nunca mais recupera a economia. Ou então vai fazer besteira, cometer crimes contra a humanidade, vai cometer crimes contra países estrangeiros, vai com crimes de guerra e assim por diante. E aí vai começar a receber retaliação, punição. Então os Estados Unidos hoje corre o risco de ser um pobre criminoso. Certo? Ser pobre já não é uma coisa muito fácil. Agora, ser um pobre e criminoso, cara, aí é complicado. Muito complicado. Muito complicado mesmo. Dá sujeito a qualquer momento, sabe, perder a vida. A gente sabe o que acontece, a gente sabe. Agora, o pior de tudo é que tem gente que nasce na pobreza, nasce no crime sem oportunidade. O cara só vê aquilo. Que a gente combate isso com educação, com saúde, com, sabe, elevação da estima e assim por diante, mostrando a pessoa que ela pode, que ela tem condições, sabe? Esse é o trabalho bacana quando você faz. Agora, esse é o pobre que nasce na comunidade pobre, nasce em contato com o crime, ele só vê aquele caminho. Agora, nos Estados Unidos é um país rico, cara. É rico, sabe? Então a gente fica olhando assim, cara, tem jeito de mudar, não façam essa besteira. Não faz sentido, não tem porquê. Não tem motivo de vocês correrem esse risco tão grande de aniquilação do país. E de tanta gente inocente. De tanta gente inocente. Olha, tem morrido muita gente inocente por causa dessas, sabe? É bomba atômica lá no Japão, morreu muita gente inocente, muita criança, muita mulher, não tinha nada a ver com história. Em Gaza morreu muita criança, muita mulher, isso que não tinha nada a ver com história. Nas Torres Gêmeas lá, nos Estados Unidos, morreu muita gente que não tinha a ver com história. E agora os Estados Unidos encosta aí porta-aviões na Venezuela e ameaça muita gente que não tem a ver com história. Tem que parar com isso, cara. E isso tem que parar. Lá na Ucrânia, lá na Rússia, muita gente, muita criança, muito idoso, muita mulher que não tem nada a ver com a história, cara. Então, e o que é lamentável é que o mundo tem condições de prosperidade e paz para todos. E eu não estou sendo sonhador aqui não, gente. Talvez, para algumas pessoas, isso é sonho, isso é utopia. Talvez porque elas não tenham, me desculpe, conhecimento, inteligência e sabedoria o suficiente para enxergar as soluções. Existe uma limitação dentro da cachola que faz julgar as outras pessoas como sonhadores, como, sabe, utópicos e assim por diante. Mas a gente sabe que não é. Tem solução, sim. Tem solução pacífica, tem solução inteligente. Por favor, gente, olha o quanto a humanidade já evolui. Só para citar um exemplo que faz parte do cotidiano, o que é o ChatGPT, gente? A velocidade da coisa. O que é a internet? O que é o YouTube, que você não está me vendo aqui? O que é isso, cara?
O ser humano tem uma capacidade extraordinária. Extraordinária. Vai dizer que não tem capacidade para resolver um problema, para não ter guerra, para ninguém morrer de diarreia lá na África? Por favor, cara. Claro que tem, meu. Ah, mas quanto mais trata bem, mais aumenta o problema, a população está aumentando muito. Concordo. Concordo. Alguma coisa pode ser feita nesse sentido de que não haja uma explosão, né, populacional. Sim. Mas não penalizar os que já estão vivos, por favor, cara. Em função disso, transformar a vida dos que estão vivos no inferno? Não. Não. O que é isso? O que é isso? Nós temos uma oportunidade agora, porque a população está envelhecendo, não consegue mais fazer o trabalho pesado. Aí sim, entre os robôs, entre os aplicativos, entre a inteligência nacional, inteligência artificial, sim, entra para preencher essa lacuna. A população está envelhecendo, precisa de mão de obra, precisa de gente jovem, entra, né? Tudo bem. Entra para preencher essa lacuna. Mas não para tirar o emprego de jovens, de mais novos. Não, por favor. Isso não vai dar certo. Ah, mas nós vamos criar um salário universal para garantir que os jovens tenham dinheiro. Ah, sim. Um jovem com dinheiro sem trabalhar. O que você acha que vai dar? Qual é a experiência dos pais ricos que dão mesada para os filhos e não exigem responsabilidade, trabalho, horário, entra, sai, cumprir os prazos e assim por diante? Qual é a experiência? Qual é a experiência? É boa a experiência? Não. É péssimo o resultado. E é isso que estão querendo fazer com a população inteira. Substituir por máquina e dar mesadinha? Você acha que isso vai acabar bem, cara? Não vai acabar bem, não vai mesmo. Porque o trabalho, além de ter esse aspecto do compromisso, da evolução da pessoa, ele tem um aspecto da dignidade, da pessoa descobrir que, pô, eu me tornei útil, eu sou uma pessoa útil, eu recebo o meu salário porque eu contribuo com a sociedade, com a minha inteligência, com o meu suor, com a minha, sabe? Com a minha criatividade. Agora querem tirar isso e dar uma grana pro cara e dizer que tá tudo bem. E ainda tem mais uns imbecis ainda que dizem o seguinte: vamos dar essa grana, vamos liberar as drogas, que daí o cara vai ficar fumando maconha o dia inteiro, viciado em videogame e não incomoda ninguém. Vê se isso é coisa de gente normal. Vê se esse tipo de pensamento é coisa de gente sábia. Claro que não. Claro que não é. É gente idiota que não sabe o risco que é você ter uma pessoa. Porque, veja bem, esses jovens que saíram lá em Nova York, que elegeram mandando, muitos são desses que estão em casa, que de repente, não, sabe uma coisa, cara, eu cansei do videogame, cansei da maconha, eu vou lá quebrar o pau agora. Querem ação, gente. Só que daí a ação vem para o lado errado, vem para a violência, vem para a quebradeira, assim por diante. Dá para consertar. Dá para consertar. Mas veja, não é com violência, cara. Donald Trump, se algum dia você estiver me ouvindo, você sabe quantas crianças lá em Nova York ficaram com problemas emocionais quando as torres gêmeas caíram? Não vamos falar sobre quem que ocasionou o problema, se foi o Bin Laden, se foi outro, não vamos tirar essa parte, que daí a conversa vai ficar muito longa. Vamos nos ater a uma criança observando as torres caindo, gente correndo, noticiário, terrorismo, jogaram os aviões contra as torres, morreram não sei quantos bombeiros, não sei o quê. Você sabe, teve muitas crianças que olharam para os seus pais e disseram: por que odeiam tanto os Estados Unidos? Por que odeiam tanto os Estados Unidos? Vai explicar para eles. Vai explicar para eles. Então, o problema sério que é causado com um troço desse, gente. Daí você pode me dizer, daí eu falo de Gaza, não, mas Gaza não tinha nada a ver com a história. Isso aí é do Netanyahu. Tá... Ah, a Ucrânia, não tem nada a ver com a história, isso é problema do Biden. Então, mas agora a Venezuela é seu problema, você que está com a caneta na mão. Você é o chefe supremo aí das Forças Armadas. Então, se você quer ganhar um prêmio Nobel da Paz, que você quer perseguir esse prêmio, a primeira coisa que tem que fazer, tira esses navios daí. Manda pra longe, sabe? Sai daí. Primeira coisa. E não vem dizer que a outra, a guerra é do Biden, não sei o que, o Netanyahu, o problema dele. Não, essa guerra é sua. Essa é sua.
Tá? O que você está causando já de estrago emocional lá no povo da Venezuela. O povo da Venezuela já não está tendo uma vida fácil. Tá? Não está tendo uma vida fácil. Não quero entrar nem em discussão se o Maduro é isso, Maduro é aquilo. Isso aí já tem bastante gente discutindo essa questão ideológica, política ideológica. O meu assunto aqui é política econômica, porque eu acho que é o seguinte, e vocês também pensam assim, estadunidenses, porque vocês sabem, tem muito país lá no Oriente Médio que não tem democracia e vocês estendem tapete vermelho, porque está tudo certo na questão econômica. Não é verdade? Então vamos fazer uma coisa franca, sem demagogia, sem mentira, vamos tentar pelo menos. Então, sabe, a política econômica não se resolve criando traumas, criando animosidade, raiva e assim por diante. A coisa se multiplica, gente. Então você resolve agora, mas você planta a semente de um pepino muito maior para a próxima geração. Então chega de egoísmo, não pode pensar assim, cara. Não pode pensar assim. O estadista não pode pensar assim. Ele tem que olhar para uma criança e dizer o que é melhor para ela. Ela tem que plantar. É a jaca que demora 20 anos. Alguém aí me diga se é isso mesmo. Mas acho que é jaca. O cara estava plantando uma jaqueira. Não sei também se chama jaqueira. Me corrija. Daí outro disse assim, mas isso aqui demora 30 anos para crescer e você não vai comer essa jaca. Ele disse, realmente, eu não vou comer, mas eu não estou plantando para mim, eu estou plantando para o meu neto. Esse é um cara digno, entendeu? De plano, de homenagem da FIFA, de paz. Não você, doutor. Você está falando tanto de confusão lá na Ucrânia, que é do Biden, não sei o que, mas está criando uma aqui. Então faz favor, tira esses caras aí, leva esse porta-aviões aí para longe, sai do Caribe, tá? Então a situação é essa, gente. A gente está observando dia após dia o aumento e o crescimento das relações entre China e Brasil, o comércio crescendo, a China crescendo, o café sendo exportado cada vez mais, estão adorando o café brasileiro, certo? E tem outra. Eu vou fazer um vídeo a respeito, acho que talvez o próximo, não sei. Manda esse pessoal da comunidade, da União Europeia, catar coquinho, cara. Na descida. Vai catar coquinho na descida. Ah, vamos pro inferno, ficar agora por causa de meia dúzia lá de pecuarista francês lá, aqueles bandos de idiota. Ah, por favor. Daqui a pouco eu vou começar a acreditar que o Trump tem razão. Vou dizer, pô, o Trump falou uma coisa certa. Esses líderes europeus eles são todos uns fracotes. Ele falou isso para os líderes europeus hoje. Né? Eu não assinei embaixo ainda, mas se deixar que meia dúzia de pecuaristas franceses crie problema nesse acordo, deixa. Pessoal da diplomacia brasileira, para de insistir nessa porcaria, cara. Ninguém precisa deles. Tá? Se eles querem cobrar mais cara a carne lá, deixa ele. Vamos fornecer para Liechtenstein, vamos fornecer para a Islândia, para a Suíça e para a Noruega, que aceitaram o acordo com o Mercosul, tá? E daí eles que viajem para comer carne boa e barata lá para esses países. Fim de papo. Pessoal, compartilhe, comente, sabe, se inscreva, faça qualquer coisa. Só não fique parado. Um abraço, até a próxima.